Uma vez mais agradeço esta tão honrosa oportunidade. Sou membro desta convenção há 18 anos. Fui ordenado, fui consagrado a pastor no dia 6 de dezembro de 2001 em Foz do Iguaçu. E no dia 13, a igreja de Guarapuava me enviou para os Estados Unidos para dar sequência ao trabalho que nosso pastor, meu pai, pastor Antônio, havia começado. Faltava 2 semanas para completar o primeiro ano daquela obra, e depois dali o trabalho se estendeu para alguns lugares, como os irmãos puderam observar. Louvo a Deus por isso, agradeço a Deus por essa grande oportunidade. Eu quero chamar vossa atenção para um texto da palavra de Deus, Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Eu vou ler o versículo 1 ao versículo de número 8, e depois no capítulo 2, o versículo 42 ao versículo 47. Por gentileza, Atos capítulo 1, versículo 1 até o versículo 8. Estou lendo na Nova Versão Internacional. O texto sagrado diz assim: em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi elevado aos céus, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual falei a vocês. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino a Israel? E ele lhes respondeu: não compete a vocês saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Agora no capítulo de número 2, versículos 42 ao versículo de número 47, a última porção deste capítulo 2. E o texto da palavra de Deus vai nos dizer, Atos 2, versículos 42 ao versículo de número 47. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em casa e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Palavra do Senhor. Nós ouvimos ontem à noite palavra de Deus neste lugar. Eu ouvi neste lugar palavra de Deus. Estamos reunidos aqui. Aqui nós temos homens e mulheres de Deus, chamados por Deus para dar continuidade
a obra que o Senhor começou na terra com os seus discípulos, ou continuidade ao plano de Deus para salvar e resgatar a humanidade. Conhecemos a história da igreja, lemos sobre a história da igreja, o que passou a igreja pelos séculos. Uma coisa eu posso dizer para você nesta noite, pela palavra de Deus: o Senhor Jesus nunca deixou de ser o Senhor da igreja. O Senhor Jesus continua sendo o Senhor da sua igreja. O Senhor Jesus é o cabeça da sua igreja. E esse texto vai dizer que Jesus, conversando com os seus discípulos, depois de ter ressuscitado, durante 40 dias, conversando, a Bíblia diz, Lucas começa escrevendo a Teófilo, dizendo: olha, eu escrevi o meu primeiro tratado de tudo aquilo que Jesus começou, não somente a fazer, mas também a ensinar. E eu quero louvar a Deus nesta noite, por vidas de homens de Deus, mulheres de Deus, que não apenas têm feito, mas também têm ensinado. A igreja do Senhor vai continuar na terra, pujante, avançando, invadindo as fronteiras do inferno, resgatando almas para Deus, quando homens e mulheres não apenas fizerem, mas ensinarem a próxima geração. Nós temos uma responsabilidade com a nossa próxima geração. Eu estou vos falando nesta noite, sou fruto de alguém que investiu na minha vida. Eu vivi 13 anos aqui em Guarapuava. Nos últimos 18, tenho feito a obra do Senhor a partir de Atlanta, da América do Norte. E o que me serviu de base para seguir fazendo aquilo que Deus me chamou para fazer, e eu tenho plena consciência, plena clareza daquilo que Deus me chamou para fazer. Eu sei o que Deus me chamou para fazer. Eu não vou fazer uma coisa diferente daquilo que Ele me chamou para fazer. Nós ouvimos aqui ensinadores, vimos aqui escritores, nós vimos aqui teólogos, homens de Deus, que Deus tem levantado no meio da igreja, mestres, ensinadores. Deus me levantou para pastorear um rebanho e para preparar outros e seguir plantando a igreja aonde Ele sinaliza e nos envia para plantar. E esse é o meu papel. Então você vai ouvir aqui nesta noite um pastor de igreja local. Não tenha outra expectativa nesta noite. Porém, eu sei de uma coisa nesta noite: o Espírito Santo não nos reuniu em vão aqui nesta noite. E eu tenho plena consciência, muito embora a história nos mostre muitas circunstâncias, muitas situações, nós podemos ver estatísticas terríveis em relação à igreja, mas eu quero dizer uma coisa para vocês nesta noite: Deus ainda tem escudo de ouro brilhando na terra. Deus tem escudo de ouro ainda brilhando na terra. O Espírito de Deus ainda tem remanescente na terra. Existem homens e mulheres que foram chamados por Deus para continuar a obra da evangelização. Deus não vai falhar o projeto dele na terra. Deus não vai fracassar. Deus não é homem para que minta, e nem filho de homem para que se arrependa. Deus é capaz de levantar na sua cidade, no lugar que você está, a pessoa menos improvável da sua comunidade, da sua cidade, e colocá-lo como adorador que adora em espírito e em verdade, como instrumento afiado e afinado nas suas mãos para esta obra do fim. E às vezes nós vemos tantas estatísticas relacionadas à igreja, nós nos preocupamos com tantas coisas, e eu vejo às vezes tanta simplicidade no texto de Jesus. A Bíblia diz que Ele ensinou os seus discípulos, são conhecedores da palavra, as pessoas que me ouvem aqui nesta noite, o tempo que Jesus investiu no ministério dos seus discípulos, preparou os seus discípulos, e depois disse: olha, agora chegou a minha hora, eu gostaria que vocês ouvissem a minha ordem. E a Bíblia diz que em um momento, enquanto estavam fazendo uma refeição, Jesus deu uma ordem para eles: vão para Jerusalém e esperem a descida do Espírito Santo de Deus. Se eu obedecer, eu vou viver o projeto que Deus tem para mim aqui na terra. Se você obedecer, você vai viver o que Deus tem para você aqui na terra. A Bíblia vai dizer que daqueles 12 que estavam mais próximos, 120 aproximadamente estavam no dia de Pentecostes, reunidos
talvez cerca de 10 dias já orando e aguardando a descida do Espírito Santo de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você aqui nesta noite: o que Deus prometeu, Ele vai cumprir. O que Deus falou e fala na sua palavra, Ele é fiel e poderoso para cumprir. O maior interesse de Deus é que o homem seja salvo, é que o homem se volte para o seu Criador. O homem não foi criado para o inferno, ele foi criado para o céu. E eu vejo aqui nesta noite ferramentas de Deus, homens e mulheres que serão cheios cada vez mais do Espírito Santo para alcançar essas vidas para o reino de Deus. Deus está contando com a convenção do estado do Paraná. Deus está contando com você na tua cidade. Você é uma ferramenta de Deus. Tem pessoas aí que serão alcançadas por você. Você que é pastor de igreja local. Quantos são pastores de igreja aqui em alguma cidade do Paraná? Deixa eu ver se tem pastores aqui nesta noite. Muitos, muitos. Deixa eu dizer uma coisa para você que está aqui. Quando você entrar na fronteira da sua cidade, não pense apenas que você foi chamado para pastorear aquela igreja local, naquele endereço local. Deus te chamou para ser o profeta nesta cidade. Você é o pastor nesta cidade. Você é o homem de Deus nesta cidade. Se você estiver falando com Ele e Ele com você, autoridade, poder, graça, dons, recursos, condições, sinais, milagres, maravilhas acontecerão. O nome de Deus vai ser glorificado. Quem vai estar envergonhado é o diabo. Você tem as ferramentas, as armas de Deus. Jesus Cristo fez e ensinou. Glória a Deus pelos que ensinam. Glória a Deus pelos que ensinam. Glória a Deus, repito mais uma vez, por aqueles que são chamados como mestres para nos equipar para o trabalho do reino de Deus. Eu louvo a Deus por isso. Mas me parece que muitos de nós temos tanto material, tanta coisa hoje à disposição, e a gente fica até um pouco acomodado. Não adianta nada você comprar as enciclopédias, os livros, ler todos os tratados, se não tiver poder e graça de Deus na tua vida. O diploma teológico de uma especialização, de uma graduação, de um mestrado, de um doutorado na parede, não significa poder de Deus na tua vida. Eu sou de um tempo que o pregador chegava, não sou tão velho, tenho 50 anos, mas às vezes ele trocava o texto, ele não contextualizava aquilo que estava ali dentro, mas tinha tanto poder, tanta graça de Deus na vida dele, que quando ele fazia o apelo, as pessoas corriam para os pés de Jesus. Quando se orava por batismo com o Espírito Santo, as pessoas eram cheias do poder do Espírito Santo de Deus. Agora pense você comigo, se você tem um aparelho como esse, quantas versões da Bíblia você pode ter? Em quantos idiomas diferentes? Quantas enciclopédias? Quantos livros você pode ter? Imagina você equipado, estudando, preparado e depois cheio do poder do Espírito Santo de Deus na tua vida. Ninguém vai parar o movimento de Deus com a igreja na terra. A igreja foi levantada para seguir. Ei, Jesus fez e ensinou. Se você, como pastor da tua igreja, fizer e ensinar, os jovens da tua igreja vão querer ser como você. Eu quero ser que nem meu pastor. Sabe por quê? Porque o meu pastor, ele estuda, ele lê, e tem mais uma coisa: ele ora e Deus faz, ele ora e Deus revela, ele ora e Deus realiza, ele ora e Deus opera, ele ora e Deus faz trazer à luz até aquilo que não existe. E às vezes nós pregamos uma mensagem pensando que a igreja fracassou na terra. Com toda licença, senhores, a igreja de Jesus não fracassou na terra. Deus tem remanescente ainda no meio do seu povo. E não é só no Brasil. Às vezes falamos da América do Norte. Eu não sou especialista na América do Norte. Eu trabalho mais no Sul. Eu vivo no estado da Geórgia, na cidade de Atlanta. Temos igreja em Palm Coast, na Flórida. Em Orlando, estamos plantando igreja em Miami. Temos uma igreja em Seattle, no estado de Washington, que é um milagre muito grande. Um jovem pastor chegou à nossa igreja, vindo do Brasil, vindo inclusive de outra denominação, o que nos choca às vezes um pouco, porque eu sou assembleiano, eu, Saulo dos Santos, sou assembleiano, nasci na Assembleia de Deus, honro a Assembleia de Deus, eu leio as verdades fundamentais, as 14 do Brasil, as 16 lá da América do Norte. Para mim ter a minha credencial com a igreja americana, eu tive que fazer 10 semanas de curso, de normas, regulamentos da Assembleia de Deus. Gozamos de uma liberdade, de uma comunhão com os diretores, ou os dirigentes, digamos assim, da igreja nos Estados Unidos. Por exemplo,
O pastor Doug Clay, que hoje é o presidente da Assembleia de Deus nos Estados Unidos, já pregou no púlpito da nossa igreja mais de uma vez. Ele naquele tempo era tesoureiro da igreja. O pastor Choco de Jesus, é um apelido, o nome dele é Wilfredo de Jesus, da cidade de Chicago, tem um testemunho tremendo. Pai presidiário, mãe crente na igreja, irmão líder da maior quadrilha ou gangue de Chicago. Ele aos 14 anos vai com a mãe, acompanhando a mãe na igreja. Quando ele entra na igreja, ele vê uma menina bonita, natural, ele é jovem, e ele pergunta: quem é aquela menina? Alguém diz: a filha do pastor. Ele olhou e falou: vou casar com ela. E aí ele chega para o pastor: pastor, com toda licença, com todo respeito, eu vou casar com a sua filha. Meu filho, um dia minha filha vai ter que se casar. Se você se qualificar, qual é o problema? Ele então segue indo para o culto, até com aquela motivação, né? E acaba que o Espírito Santo de Deus tinha uma obra na vida daquele jovem, daquele menino. O Espírito Santo, Deus salva, ele se arrepende dos seus pecados, ele é batizado nas águas, ele é batizado no Espírito Santo, ele começa a estudar, ele vai para o instituto, porque ele não quer chegar de qualquer jeito para pedir a menina em casamento. Então ele vai estudar a faculdade de teologia, depois vai para o mestrado, vai para um doutorado. E nos últimos 19 anos atrás, então, ele já casado com a filha do pastor, o pastor, então, entrega a igreja para ele. Uma igreja com 65 pessoas em Chicago. E de 65 pessoas, Deus o abençoou tanto que hoje tem 20 mil membros esta igreja. Você dá um glória a Deus? Que Deus pode pegar um menino lá de fora e transformar dentro da nossa igreja, encher do poder do Espírito Santo dele. O Espírito Santo está procurando jovens para encher com o seu poder, com a sua graça, fazer a diferença nesse tempo, nessa geração. A igreja de Jesus não fracassou na terra. Veremos escudos de ouro ainda brilhando na terra para a glória do nome de Jesus. Aleluia, aleluia. E eu estava dizendo da diretoria da igreja. Então esse pastor agora assume, poucos meses atrás, primeiro latino, porque ele é nascido em Chicago, mas ele é filho de porto-riquenhos, primeiro latino a assumir a tesouraria geral da Assembleia de Deus nos Estados Unidos, pastor Wilfredo de Jesus, escritor, teólogo, e nosso amigo também, já pregou no púlpito da igreja, me deu até algumas ideias, entrou assim: é nesse lugar que você está fazendo os cultos, Saulo? Eu: sim senhor pastor. Ó meu filho, faz assim, 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 assim. E eu parei para ouvir ele, sabe por quê? 2013, inclusive, a revista Time considerou ele como uma das 100 principais personalidades do mundo. E sabe o que ele é? Um pastor. Você sabe o slogan que ele colocou para fora da igreja, o dia que ele assumiu a igreja? A igreja para o ferido. The Church for the Hurt People. Ei, a igreja para gente ferida. Gente que é bandido, pode vir para a minha igreja. Gente que é viciado, pode vir para a minha igreja. Sabe por quê? Às vezes eu e você estamos dificultando a entrada daqueles que Deus tem projeto na vida. Eu julgo e prejulgo a pessoa, pensando que Deus está preocupado com coisas que você está preocupado, com o meu gosto pessoal. Deus não está nem aí para o meu e o teu gosto pessoal. Deus está querendo, sabe o quê? Que vidas sejam salvas, lavadas, remidas pelo sangue de Cristo, e adentre as fileiras daqueles que vão herdar a vida eterna. Então Jesus começou a fazer e a ensinar. E quando ele fala algumas coisas ali sobre o Espírito Santo, os discípulos já se aguçam todos. E tem hora que a gente deveria talvez ficar quieto ou pensar em te perguntar, porque a pergunta é errada. Qual foi a pergunta que eles fizeram? Senhor, é neste tempo que o Senhor vai restaurar Israel? Sabe com o que eles estavam preocupados? Com coisas periféricas, com coisas que não tinham a ver com o reino dos céus. Eu não quero me iludir, você não vai se iludir. Sabe por quê? Porque uma estrutura não pode te iludir. Uma pessoa rica que entra dentro da tua igreja, que pode dizimar mais que todo mundo, não pode te iludir. Um carro novo não pode te iludir. Uma casa nova não pode te iludir. O dinheiro da América não pode me iludir. Um plano de governo não pode nos iludir. Sabe por quê? Somos peregrinos, somos passageiros. A nossa estada, a nossa estadia não é aqui, é no reino eterno, preparado por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele disse que vai voltar. Jesus vai voltar. Jesus vai voltar. Você vai ouvir o toque da trombeta. Nós ouviremos o toque da trombeta. A Bíblia
Bíblia diz que o nosso corpo será transformado semelhante ao corpo do Senhor. Seremos arrebatados, nós vamos encontrar nos ares com aqueles que dormiram em Cristo, e a Bíblia diz que estaremos para sempre com o Senhor. Glorificado seja o nome de Jesus. Então eles fazem a pergunta errada: ei, vocês estão preocupados com isso? Não compete a vocês saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis poder. Eles estavam preocupados com aquilo que é transitório. Sabe o que Jesus estava dizendo? Vocês têm que se preocupar com a ferramenta que eu vou dar para vocês, seguir expandindo o reino do meu Pai na terra. Eu vim até aqui, não ficarão órfãos, não ficarão sozinhos, não serão abandonados. Irmão, você está naquela cidade pequenininha, você pensa que o teu campo é inferior do outro, você se encontra com outro pastor, a primeira coisa que você pergunta: quantos tem lá? Quantos tem lá? Você já quer saber quantos membros tem. E se ele falar um número maior que o teu, se sente mal. E a segunda pergunta é essa: quanto entra por mês lá? Aí se ele falar um número maior que o seu, você fala: o que será que está acontecendo? Querido, comece a olhar para o teu chamado, a tua ferramenta. Como diz um amigo meu, ele sim, aquele lá é um pregador que eu respeito, ele diz assim: ó, pode ser um canivetinho, mas se tiver afiado, você vai dar conta daquilo que Deus chamou você para fazer na terra. Tem poder de Deus sobre a tua vida, tem graça de Deus sobre a tua vida. Usa o teu canivetinho afiado, o nome de Deus vai ser glorificado. Ele não vai pedir conta nem mais nem menos daquilo que Ele tem expectativa de você. Aleluia, aleluia, oh glória. Eu sei que você que vem nesta noite veio para adorar o nome de Jesus. Sabe por quê? Nós estamos cansados. Você ficou aqui na reunião o dia inteiro. Você podia estar no hotel dormindo. Você teve o capricho, o cuidado de vir aqui. Sabe por quê? Você tem fome, tem sede pela palavra de Deus. E eu sei que o Espírito de Deus está aqui nesta noite para te abençoar, para te capacitar, para abrir a tua visão, para abrir o teu entendimento, para te dar graça, para dizer que Ele foi que te chamou sim. Se tem coisas que precisam ser ajustadas, o Espírito de Deus vai te dar graça. Você vai ouvir palavras aqui de homens cheios do Espírito Santo, que vão continuar te equipando. O nome de Deus será glorificado. Aleluia, aleluia, oh glória. Oh glória, aleluia, aleluia. Com muita humildade quero dizer uma coisa para vocês nesta noite. Eu sinto no meu espírito que tem algo grande de Deus sendo gerado, e não demorará, não vai se demorar, para ser derramado sobre a terra, ser derramado sobre a igreja brasileira. Escute o que eu estou dizendo. Nós estamos experimentando algumas coisas interessantes, e às vezes quando a gente olha para a estatística, vou repetir para você, a gente começa a ficar preocupado. Meu Deus, como está o Oriente Médio? Como estão as pessoas? Como está a igreja? Alguns já vêm com os dados. A igreja, irmão, Deus vai seguir o trabalho dele na terra, comigo ou apesar de mim, ou talvez sem a minha pessoa. Você já embarcou? Você disse sim, recebeu óleo sobre a tua cabeça, você foi ungido, você foi chamado. Deus está contando com você, com a tua ferramenta bem afiada. Eu venho de uma viagem, no mês de setembro nós estivemos no Líbano e na Síria. Eu nunca tinha estado em uma zona de guerra. Nós fomos a 400 quilômetros de um lugar que a guerra ainda está acontecendo. Vocês sabem, e vem pelas notícias, que na Síria, nos últimos 8 anos, é um estado de guerra. Minha alma chorou. Eu já fiz algumas viagens missionárias, mas nunca havia sofrido tanto de chegar num lugar e ver edificações, prédios, bens totalmente arrebentados, totalmente arrasados. E eu não estou falando de lugar como Isabadane, por exemplo, que as pessoas eram pobres. Por exemplo, se você vai na África ou no Haiti, você vai ver situações que as pessoas são paupérrimas, e aí a gente chora, lamenta. Porém lá não, as pessoas tinham uma classe média.
As pessoas tinham suas posses, em questão de dias, aquilo tudo foi destruído. Irmãos, a gente coloca tanta fé, tanta força, tanta vontade em adquirir coisas, e de uma hora para outra tudo isso vai para o chão. Sabe o que permaneceu? A graça, o poder e a misericórdia de Deus na vida daqueles que serviam o Senhor naquele lugar. E aí a missão que eu fui, entregou naquela ocasião 134 casas para irmãos que saíram corridos da guerra, estavam voltando. Os primeiros que estão voltando, sabe quem são? Os cristãos. Nós estamos na dianteira. Tiveram a coragem de voltar. Então, junto com outras missões do mundo, nós reconstruímos 134 casas. E aí fomos entregar. E aí a gente ouvia a palavra daquelas pessoas, o testemunho deles, dizendo: a gente estava tudo bem. De repente a gente começou a ouvir uns rumores, e as coisas foram acontecendo. A gente só está aqui para contar porque nós fugimos. Sabe o que eu quero dizer para você? Às vezes Deus causa situações, circunstâncias, para mudar a situação, a estrutura geopolítica da área. Você sabe o que aconteceu? A partir daí, muitos refugiados sírios, eles automaticamente correram para o Líbano, procurando refúgio. Eu fui em um campo de refugiados com 100 mil pessoas, das quais 50 mil são crianças que não podem ir à escola como meus filhos vão e como os seus vão. Eles não podem ir à escola, os pais não podem trabalhar, mas ali tem um pastor, naquela área, que é na divisa, na fronteira. E a gente pensa então que a igreja, estou falando da igreja, que a igreja ela está parada. Não, ele tinha 500 pessoas congregando com ele. Você sabe o que aconteceu? Da noite para o dia, 5 mil. Quem está orando por crescimento da sua igreja? Deixa eu ver, eu estou orando. Eu quero ver vidas salvas, eu quero ver vidas salvas, eu quero ver mais vidas entrar no céu. Eu não sou preocupado números por números, numerolatria, não tem. Mas eu vejo um crescimento exponencial da igreja. 12 discípulos, depois do dia de Pentecostes, quantos eram? Vocês lembram? Me ajudem. 120 aproximadamente. Depois do sermão de Pedro, quantos se converteram? Quantos? 3 mil. Depois da outra pregação, quantos? 5 mil. Então eu estou vendo um crescimento exponencial. Não existe ninguém mais interessado do que Deus na salvação do homem. E aí aquele pastor, ele falou, ele estava dando para a gente uma explicação. Olha, eu não sei, os irmãos se desdobraram, começaram a atender esse povo. Lembre-se, são gente que estão vindo da Síria, são pessoas criadas numa cultura diferente da nossa, na cultura árabe. Lembre-se, são muçulmanos, sim. Agora Deus quer salvar o muçulmano também. Eu vou repetir, Deus está interessado na salvação do muçulmano também. E às vezes eu tenho um problema, sabe por quê? Eu penso que só pode adentrar pela porta da igreja, que eu sou o pastor, aquela pessoa boazinha, limpinha. E se for um contribuinte pronto, melhor ainda, sim ou não? Mas talvez vai entrar uma pessoa com muito problema, para te dar muito trabalho. Uma vez eu liguei para o meu pai e eu queria expulsar um irmão da igreja. Eu estou sendo honesto para você, eu não sabia mais o que fazer. Eu falei: pai, o fulano está me dando muito trabalho. Eu vou chegar carinhosamente: irmão, procura outra igreja para congregar. Tem 45 igrejas brasileiras na Geórgia, procura outra. E sabe o que ele disse para mim? Meu filho, você está aí para servir o homem ou a Deus? Naquele jeitinho que ele falou agora há pouco aqui. Eu falei: eu estou aqui para servir a Deus, pai. Quem é o senhor da igreja? Você ou Jesus? Eu falei: Jesus. Ele é bom para você, esse homem? Eu falei: não. Mas quem te garante que ele não é bom para Deus? Foi você que morreu pela igreja? Não foi, foi Jesus, não foi? Você só tem uma função aí, você só tem uma obrigação: cuida dele, ama ele, e ele vai ser o motivo da tua oração. Eu falei: uau. Então esses irmãos lá na divisa da Síria com o Líbano se desdobraram e começaram a ajudar. Mas sabe o que Deus está fazendo lá? Coisas tremendas. Com toda essa guerra, com tudo isso, Deus continua salvando na terra. Deus continua salvando na terra. Deus continua salvando na terra. Deus vai levantar homens e mulheres com poder, com graça, com o seu Santo Espírito. Vai fazer. O Espírito Santo de Deus não está parado. A igreja começou a sua marcha no dia de Pentecostes. Nem a Inquisição, nem a perseguição mais tremenda, nem a Idade Média, nem qualquer outra coisa pode parar a igreja de Jesus na terra. Ela vai seguir. E aí nos levaram numa sala e disseram: olha, querem ouvir testemunhos? Não pode filmar, não pode fotografar, pode escutar e escrever. Eu falei: eu quero ouvir. E entramos, chamaram então alguns testemunhos. Eu anotei uns 5, mas um eu quero relatar para você. Uma mãe, uma senhora,
O marido já tinha ido da Síria para o Líbano. Da Síria para o Líbano. E ela ficou com 3 crianças pequenas para trás. E ela só tinha uma chance. Ela só tinha uma coisa a fazer. Ou tentava, arriscava a sorte, atravessar pelas montanhas. Era inverno, frio pela neve. E chegava ao Líbano. Arriscava com as crianças pequenas. Ou então ficava e morria. E ela seguiu a caravana. Ela começou a seguir a caravana dos refugiados a pé. E ela começa a contar com tanta naturalidade. Quando ela começa a contar alguns detalhes, eu ando sempre com lenço. Eu já fui tirando meu lenço. Eu choro. E eu comecei a chorar. Eu ainda tenho essa capacidade de chorar. Se eu vim num culto e não descer algumas lágrimas, parece que para mim, sabe por quê? Porque o Espírito Santo, ele está ativo na terra. Ele fala com a gente, ele ensina, ele exorta, ele vai dar direção. Tem coisa que você está buscando, Deus vai te dar. Eu quero profetizar que antes de você sair desta convenção, o Espírito de Deus dará respostas contundentes para você. E respostas que vão redirecionar, reenfocar a tua visão. Quando você voltar para a tua cidade, cheio do poder do Espírito Santo, reavivado por Deus, ideias de Deus vai vir na sua mente. Poder de Deus, palavra com poder, palavra com autoridade, palavra com sabedoria. Você é o profeta que Deus levantou nessa cidade, esse homem, esta mulher, para fazer a diferença e mudar toda essa região, em nome de Jesus. E aí, ela contando que dos sofrimentos, vou poupar alguns detalhes, meu tempo já está terminando. E ela então diz que ela vai caminhando, mas a caravana segue. Ela tem 3 filhos para levar, incluindo um pequenininho no colo. E ela segue, ela continua, e de repente as forças terminam, as forças acabam, e ela então naquele desespero, o que vou fazer? Ficar aqui, voltar já não dava mais, vou morrer aqui com os meus filhos? De repente, uma luz começa pequenininha e vai aumentando, um homem no meio que ela não consegue identificar o rosto, diz assim: filha, eu te fortalecerei agora, e você vai chegar no teu destino. Aleluia, aleluia. E ela contando assim no testemunho, num círculo de cadeiras, dizendo assim: olha gente, entrou uma força em mim, tão grande, que eu peguei os meus filhos, e eu apressei o passo, e quanto mais eu andava, mais força eu tinha, e eu cheguei aqui no campo de refugiados. Oh, aleluia. Quando eu cheguei no campo de refugiados, uma amiga disse: olha, tem um povo aí, só que é o seguinte, eles são cristãos. Se você não se importar, a gente é muçulmano, eles são cristãos. Se você não se importar, eles dão uma cesta de comida para você, uma caixa de comida, e às vezes dão algumas roupas. Ela disse: ok. Falou com o marido reencontrou o marido, ok, foi lá buscar a caixa de comida. Esse pastor é tão estratégico. Eu estou falando desse que a igreja foi de 500 para 5 mil. E está aumentando lá. Oh, aleluia. Deus vai fazer milagre na tua cidade, irmão. Deus vai fazer milagre na tua cidade, meu irmão. Deus está interessado na salvação de almas. E aí ela decide buscar a caixa de comida. Quando ela chega lá, eles entregam a caixa de comida e dizem assim: olha minha senhora, se a senhora não se importar, não é obrigatório, porém naquela sala, ali naquela sala, a gente passa sempre um vídeo para as pessoas que chegam, algumas orientações, mas junto com as orientações, sabe o que eles fazem? Eles passam um vídeo sobre a vida de Jesus, sobre Jesus. E ela então, ok, já pegou a comida mesmo, está com a caixa de comida, entra na sala e começa a ver o vídeo. E de repente o filme vai caminhando, e numa altura ela começa a gritar e dizer assim: é esse homem que está sendo falado nesse vídeo, que apareceu para mim no meio do caminho e me deu forças para caminhar. Ele apareceu para mim no meio do caminho. E ela diz para nós aqui: irmãos, vocês que estão lá do outro lado, saibam que Jesus me salvou. Eu sou crente em Jesus, meu esposo se converteu, eu agora ajudo a atender as pessoas, eu ajudo a pregar o evangelho. É isso que Deus vai fazer, é isso que Deus vai estabelecer no lugar que Ele tem te levantado, para que o nome dEle seja exaltado, honrado e glorificado. Aleluia. Mandava basuri, Xemandari, mandava mandava basso. E mandará suria, mandou basuri, andra basuri, manai.
Me impressionou isso. E eu comecei a pensar, então, para aí. Deus vai salvar de todos os lugares. Talvez alguns de vocês já ouviram ou já foram. Eu fui 2 vezes no Egito. E lá, a igreja do lixão. Lá no meio do lixo. Deus chamou um homem. Resgatou um homem que era um improvável. Levantou esse homem durante 18 anos. Ele edificou um lugar. E detalhe, na pedra eles cavaram um lugar para congregar o povo que foi expulso pelos muçulmanos. E eles foram colocados para aquela área da cidade, aqueles cristãos. O Egito tem aproximadamente 85% das pessoas que são muçulmanos. Você nasceu muçulmano, tudo bem. Você nasceu cristão, tudo bem. O problema é quando se converte. Dependendo, se você vem de uma casa que o pessoal é radical, pode morrer. Como o pai que foi na frente de todos os vizinhos e matou uma filha de 15 anos degolada, para dar o exemplo, porque a menina tinha se convertido. Porém, saltando para o exemplo, essa ilustração eu gostaria de colocar para você. Essa igreja me impactou muito. Primeiro porque ela tem 400 diáconos. Detalhe, é uma igreja ortodoxa, gente. Eu vou abrir um parênteses aqui, gostaria da tua compreensão. Irmão, eu sou assembleano até o tutano, por mais que não pareça talvez às vezes, mas eu sou. Mas eu tenho que dizer uma coisa para você: Jesus não veio salvar só assembleano, não. Vai entrar no céu não é a minha carteira nem a sua, nem o meu título nem o seu. Isso é o que menos importa. Lá vai entrar salvo, lavado, remido pelo sangue de Jesus, justos e justificados por Ele, santos e santificados por Ele. E aí, gente, nós vamos na igreja ortodoxa, mas como que é isso? Detalhe, avivada. Meu Deus, como que pode isso? Avivada. Ei, e quando construíram, eles pensaram muito, e eles fizeram um lugar que cabe 9.000 pessoas sentados. Não tem teto, lá chove 2 vezes no ano, cada vez que chove 20, 30 minutos. Só tem na pedra uma concha, onde toca o time de louvor, o grupo de louvor, tem os telões ali, e aí vai chegando gente. Detalhe, gente que começa a vir, vai chegando gente doente, vai chegando gente endemoniado. Aqueles 400 diáconos, eles têm uma função, não é só cuidar da ordem, até porque não tem muita estrutura para cuidar, é tudo a céu aberto. Eles têm que cuidar, sabe do quê? Das pessoas que estão chegando, ter consciência e saber se os que estão chegando vão ouvir a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E o detalhe, eles oram, jejuam, buscam a Deus. Quando começa a entrar perto da área do templo, alguns endemoniados, o diácono chega: sai demônio, em nome de Jesus, aqui não tem lugar para você. A pessoa liberta na hora. Às vezes estão trazendo pessoas com as suas muletas, cadeiras de roda. Antes de começar o culto, eles se levantam e começam a pular e saltar, curados, glorificando o nome de Jesus. E eu falei: opa, ei, tem coisa aqui no Egito também. Aí você vai no Brasil, você começa a ouvir alguns testemunhos de alguns irmãos, daquilo que Deus está fazendo. Você chega na América do Norte: ei, a minha área onde eu vivo é o Bible Belt, o cinturão da Bíblia. E Atlanta tem igrejas cheias do poder do Espírito Santo de Deus. Homens que Deus tem levantado com poder na palavra. Homens cheios do Espírito Santo. Homens que têm feito a diferença. Não importa onde você está, o Deus da América é o Deus do Brasil, o Deus do Egito é o Deus do Brasil, o Deus do Paraná é o Deus Rei do Universo. Ele está interessado em equipar as suas ferramentas para que o seu nome seja exaltado, louvado e glorificado. E o irmão que estava comigo começou a contar um testemunho, que esse tempo atrás foi uma caravana e uns pastores muito bacanas, né? Porque são pessoas que alcançaram assim, e pensando talvez que seja deles. Nós somos só mordomos, estamos de passagem. Ei, se Deus quiser recolher o nosso canivetinho, o nosso machado, Ele recolhe, é só emprestado, irmão. Vamos usar bem, afiar bem, afinar bem, deixa o nome dele ser glorificado. Chegou aquele pessoal todo cheio de coisa assim e tal, e aí vem um menino, me apresentaram o menino que fez isso, esse diácono. O diácono perguntou assim, olhou para a cara do pastor e falou assim: você está salvo? Aí o pastor olhou para ele: eu estou falando com o senhor está salvo? O pastor: rapaz, eu sou pastor da igreja tal no Brasil, lá tem não sei quantos. Eu não perguntei se é o pastor da igreja tal, eu perguntei se o senhor já tem Jesus e se o senhor já está salvo. Eu quero levar o máximo de pessoas comigo, irmão, mas eu quero entrar pela graça de Deus.
pela misericórdia dele, o sangue dele vertido na cruz do Calvário, me limpou, me lavou, me resgatou, me fez digno daquilo que eu não era digno, me fez participante daquilo que eu não era participante, me fez herdeiro daquilo que eu não era herdeiro. Então eu quero cuidar bem da obra dele, das ovelhinhas dele, da seara dele, do reino dele, das coisas dele, preparar bem a noiva do Cordeiro para o arrebatamento, porque eu vou estar de frente com ele e terei que prestar contas para ele daquilo que ele confiou nas minhas mãos. Esteja em pé, por gentileza. E concluindo, Ramandasori Bandarasugian Chorro Mambai Shebende Bababasuri Amantro. Aleluia! Glória! Emanchori Banamai. Aleluia! Você viu que interessante a última parte do versículo, do texto que eu li, 2:42. Eles já tinham recebido o Espírito Santo, estavam cheios, porque a Bíblia diz que foi uma coisa tão interessante, diferente. Eu não tenho mais tempo, senão eu pedi para 120 jovens vir aqui na frente e a gente ilustrar talvez um pouquinho esse momento. Estão por aqui aqueles jovens? Não? Tem aqueles jovens aqui? Tem, rapidinho, tem que correr, o tempo já foi. Rapidinho. Eles estão orando muito rápido, vocês estão andando, é para correr. Ih, tá devagar, corre, não precisa ter vergonha não, rapidinho. Isso. Olha aqui, deixa eu mostrar para você, tentar mostrar para você rapidinho. Aqui estão os irmãos da igreja primitiva, me ajude a pensar. Vamos dizer que estivessem 120 aqui, pode vir rapidinho. Isso. Jesus falou assim, ó, vão para Jerusalém. Ó, glória. Eu vou derramar o Espírito sobre vocês. Deixa eu dizer de novo, o que Deus prometeu na sua palavra, Ele vai cumprir. O que Ele falou com você, Ele vai fazer. Ele é Deus. E aí, eles estão orando. Ali tem gente de muitas nações, ou do mundo conhecido na época, você conhece o texto, que falam diversos idiomas diferentes. De repente, aquela reunião de oração, aquela vigília, tem uma mudança brusca ou abrupta. Por quê? Ouve-se o barulho de um vento. O barulho de um vento que entra na casa. Talvez você está orando, jejuando e buscando. O vento vai entrar na casa. Você está fazendo vigília na tua igreja, colocando a igreja para jejuar. O vento vai entrar na casa. O Paraná será varrido por um avivamento de Deus tremendo, poderoso, onde vidas serão quebrantadas, correrão para os pés de Jesus, homens e mulheres, jovens e crianças, cheios do Espírito Santo, para proclamar as verdades de Deus. Ouve-se o barulho. A Bíblia diz que eles têm uma visão de línguas, chamas, uma tocha, como de fogo que entra no ambiente. Você imagina todos nós aqui tendo uma visão coletiva? Meu Deus, que coisa tremenda! E aquilo se reparte e começa a pousar sobre cada um deles. E à medida que aquela chama, que aquela língua de fogo, que aquela tocha paira em cima, sabe o que o texto me diz? Que eles começam a falar em outra língua que não era a língua em que ele havia nascido. E ele começa a falar e proclamar as maravilhas de Deus. Oh glória! Você já imaginou isso? Cheio de gente em Jerusalém para adoração, gente de todos os lugares. Daqui a pouco, o que você está ouvindo aí? Eu estou ouvindo um som, parece meu idioma. Ah não, pera aí, parece português. Que isso? Parece espanhol, parece árabe. Ei, está falando em árabe? Pera aí, mas eu falo hebraico. Ei, eu falo grego. O que está acontecendo? Eu estou ouvindo, e o que eu estou ouvindo eu estou gostando. É um barulho muito alto, é um barulho muito forte. Eu quero chegar perto, eu quero tentar entender o meu idioma. Aleluia! Eu estou ouvindo as maravilhas de Deus. Eu estou ouvindo as maravilhas de Deus na língua que eu sou nascido. Então estão orando. A gente não combinou, não deu tempo de combinar com o maestro, mas vamos dizer que estivesse orando. Começa o cântico baixinho
já na sequência vem o vento, e aí alto, porque o que vocês vão cantar vai proclamar maravilhas de Deus, eu creio. Sim. E à medida que vocês começarem, depois que vocês começarem a cantar baixinho, aumenta um pouco a altura, o volume. E à medida que estiverem cantando, vão nesse corredor cantando até no final, chega lá cantando o mais alto que vocês puderem. Será que é possível? Vamos lá? Então estão orando. Eu e você por enquanto somos espectadores, mas se o Espírito de Deus chega aí até você, adore o nome de Deus, o nome de Jesus. Eu vim nesta noite para dar glória a Jesus. Eu vim nesta noite para adorar os céus. Eu vim nesta noite para dizer que Ele vive e reina para sempre. Eu vim nesta noite para dizer que a igreja de Jesus é pujante na terra. Agora voltem adorando, e voltem adorando forte. Aleluia, Ele vive, Jesus vive. Jesus é o Senhor da igreja. A igreja segue triunfante na terra. Deus tem seu remanescente. O avivamento de Deus virá. Deus vai levantar homens, mulheres, jovens, crianças. Deus vai levantar profeta na tua cidade, dentro do lugar que você está, para proclamar a salvação em Jesus, as maravilhas de Deus. Aleluia.
Aleluia. A igreja começou e não parou não, irmão. Imagina os jovens da sua igreja cheios do poder do Espírito Santo. As crianças lá do ministério infantil da tua igreja, do departamento infantil da tua igreja, cheios do poder do Espírito Santo. Jesus vai começar a batizar as crianças com o Espírito Santo lá na sua igreja. Jesus vai levantar jovens com poder e autoridade. Vai levantar profetas, mestres, pastores, plantadores de igreja, evangelistas. E com todo esse poder, eu concluo agora, com todo esse poder, com toda essa graça, que Ele cumpriu o que prometeu. Sabe o que a Bíblia diz? Lá no versículo 42: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão. Mas já estamos cheios do Espírito Santo, a gente já prega, já faz, mas continuaram se dedicando ao ensino dos apóstolos. Queriam aprender, estavam ávidos. A gente ouviu uma palavra sobre isso hoje. Continua aprendendo, buscando. Quanto mais afiar e afinar, mais Deus vai tocar através da sua vida. Oh, glória. Aleluia. 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 Olha o que diz o texto. E não era só ensino, era a comunhão, o partir do pão. E de novo, as orações. Começou com oração, ensina, depois oração de novo. E a Bíblia fala que estavam cheios de temor. Parece que a gente perdeu o temor. Não vou entrar nisso, só terminar meu texto. Estavam cheios de temor. Um dia o irmão me perguntou: por que a gente não vê sinais e maravilhas? Eu peguei e olhei o texto ao contrário. Falei: ó, os sinais, os milagres que são feitos pelos apóstolos, as maravilhas, não está acontecendo porque falta temor no nosso meio. Falta a gente buscar. Eu olhei o versículo de cima para baixo e falei: me parece ser isso, irmão. Porque fé a gente tem, está faltando temor. Deixa eu dar uma notícia para você rapidinho aqui. A gente começou a ver que não tem outro caminho a não ser os pés de Cristo, a intimidade com Deus. Depois de pregar alguns domingos sobre avivamento, Deus fez com que a gente continuasse. Continua no texto, continua aí, continua no texto. Alguém perguntou: pastor, e agora? Vai continuar sempre esse versículo? Já sei de cor. Eu falei: sim, Deus está falando para continuar. Eu falei: você quer avivamento mesmo? Quer ser reavivado mesmo? Segunda não tem culto na nossa igreja. Eu falei: então vem para cá segunda-feira. Primeiro dia, 240 pessoas vieram. E o povo trabalha muito ali na América, corre muito. 240. Querem parar? Não. Já são 13 semanas. E aí não foi só oração não. Quem pode jejuar segunda? Eu. Quem pode jejuar terça? Eu. Quem pode jejuar quarta? De segunda a domingo, de segunda a domingo. Querem parar? Não. Não tem como você não começar a ouvir os testemunhos. Não tem como você não ouvir os testemunhos. O menino chega correndo e fala: pastor, meu irmão nunca quis ser crente, meu irmão nunca quis adorar a Deus. Eu comecei a orar por ele, meu irmão veio na igreja. Não só veio na igreja, como ele começou a tremer do meu lado. Ele começou a chorar enquanto a palavra estava sendo exposta. Pastor, tem mais uma coisa. Quando foi feito o chamado para o altar, ele chorando disse: eu quero aceitar Jesus como meu Senhor e Salvador. Aleluia. Aleluia. Oh, glória. Eu e minha esposa estamos terminando uma jornada de trabalho, um dia de atender as pessoas, e o telefone toca. A irmã diz assim: pastor, tem uma senhora que chegou aqui agora. Essa senhora foi atropelada ao atravessar a rua. Uma brasileira, uma senhora muito simples, e está em coma no hospital. Eu estou dentro do quarto, e essa mulher começou agora a falar coisas terríveis. Tem um fogo querendo me queimar, tem algo terrível. E eu estou ligando para o senhor: pastor, o senhor pode vir aqui? Desviamos o percurso e já fomos clamando, mandamos mensagem para alguns homens e mulheres de Deus que intercedem pela nossa vida. Pastor, pode ir, nós estamos aqui junto, clamando que Deus vai fazer um milagre. E a irmã conta que de repente, minutos antes da gente entrar dentro do quarto, a mulher começa, mesmo variando, cheia de aparelho, dizer assim: tem uma água vindo apagar esse fogo que está me atormentando, e já está chegando aqui. Entramos no quarto. Ela começou a falar algumas coisas. Peguei o óleo de unção, como diz a palavra, em nome de Jesus.
A mulher se acalmou e na expressão dela ela disse assim: as coisas ruins foram embora, eu estou vendo coisas boas. Você sabe o que aconteceu? 2 dias depois a mulher teve alta. 2 dias depois a mulher teve alta. A irmã chegou para ela, foi fazer uma visita e disse: Graça, deixa eu te perguntar uma coisa, você lembra de alguma coisa? Eu lembro de 2 pessoas de branco que estavam ao meu lado e trouxeram paz ao meu coração. Eu quero ir para a igreja com você, servir a Deus. Aleluia. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme as suas necessidades. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em casa e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Eu vou concluir dizendo rapidamente para você. 2014 eu estive em Springfield, no Missouri, na comemoração dos 100 anos da Assembleia de Deus nos Estados Unidos. E alguém disse para mim: você tem chance? Um tempo livre? Eu disse: tenho. Vai na igreja James River, uma Assembleia de Deus. A cidade tem 150 mil habitantes, mais da metade da cidade é membro da Assembleia de Deus. E eu passava na frente daquela universidade enorme, Assembleia de Deus. Meu Deus, que coisa bonita, que coisa boa. Cheguei na igreja, a recepção foi linda, vou pular essa parte. E na hora, eu sentei bem na frente, na hora do chamado para o altar, os irmãos aqui preparados, as pessoas vinham, e eles cochichavam alguma coisa, falavam, oravam um pouco ali, e as pessoas saíam por na porta. Depois do culto eu pedi para um diácono: me explica o que está acontecendo aqui, o que é aquilo lá? Depois de dar um tour, me mostrar aquelas coisas tão lindas, né? Estrutura tão boa. Diz: pastor, é que tem uma coisa aqui na nossa igreja, todo culto se converte gente, e todo culto nós já os batizamos. Eu falei: como é que é? Mas não tem que fazer discipulado? Ele falou: não, pastor, o senhor não lê a Bíblia? Olha Atos 8. O eunuco estava indo, explicou a palavra, o que me impede de ser batizado? Nada te impede, se você crê. Eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então parou o carro e batizou. Às vezes o teu discipulado, o meu discipulado, está dificultando aquilo que é tão simples no Evangelho. Sabe o que eles fazem? Batizam todos os domingos, 2 vezes no ano. Aí sim, eles batizam mais uns 600, 800 cada vez, e tem uma câmera lá atrás. Eles dão uma troca de roupa, quem vem. Claro que é uma coisa organizada, mas o que eu quero enfocar para você: Deus, através do poder do Espírito Santo, na tua vida, na vida das pessoas que caminham com você, vai fazer com que você caia na simpatia das pessoas. Eles vão querer ir onde você vai, eles vão querer participar do que você participa, e o Senhor vai acrescentar sobre você. Você pode dar a mão para a pessoa que está do seu lado? Só um rapidinho, eu vou passar o microfone. Se tem alguém aqui que ouviu essa palavra e ainda não tem certeza da sua salvação, gostaria de ter a partir da pessoa bendita de Jesus. Às vezes você pode estar aqui como um convidado e está afastado. Se você está nisso ou nessa condição, esse momento é preparado para você. Peça licença e vem aqui. Se você quer reconciliar com Jesus ou aceitar Jesus como Salvador. Se você está pela internet, vale para você também. O amor de Jesus, a salvação de Jesus, a graça de Jesus te alcança agora, e você pode confessá-lo como Senhor e Salvador da sua vida. Alguém? Eu preciso fazer isso. Alguém? A oportunidade foi dada a você. Deus te ama. Ele enviou Jesus para te salvar. Vamos terminar. Eu vou terminar com essa oração. Olhe para a pessoa que está do teu lado, diga: Deus pode fazer um milagre agora na tua vida. Esse Espírito Santo de Deus que foi pregado está aqui nesta noite. Pode dizer. Você precisa receber cura sobre a tua enfermidade. O poder curador de Jesus está aqui nesta noite. Jesus Cristo que cura está aqui nesta noite. Veio com dor, chegou enfermo, vai sair renovado, renovada como a águia, segundo a palavra de Deus. Renova suas forças, renova o seu corpo em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, te engrandecer nesta noite, porque o Senhor é bom. Os teus filhos vieram, o teu Espírito está entre nós de maneira poderosa. Agradeço a tua presença neste lugar. Eu quero humildemente pedir que use homens
homens, mulheres, jovens, crianças, adolescentes, que o Paraná seja conhecido como um foco de avivamento nesta nação, para a glória do teu nome. Que a partir do Paraná, cidades, estados e nações sejam incendiados pelo poder do teu Espírito, pelo poder dos teus dons, para a glória do nome de Jesus. Eu vejo a tua nuvem chegando sobre o Paraná, eu vejo o tempo se formando sobre o Paraná, eu vejo a chuva descendo sobre o meu estado, para a glória do teu nome, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Deus abençoe a tua vida. Obrigado, jovens, em nome de Jesus. Se não for ruim para você, aplaude e glorifique o nome de Jesus, só por um instantezinho assim, ó. Glória, obrigado, Jesus.